Baruch Shem Kevod Maluto, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores aqui neste maravilhoso canal chamado Teshuvá Total. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você, toda a sua família, seus amigos, todos que, quem sabe, nesse momento lhe acompanham nesse estudo, onde neste dia de quarta-feira, pela graça do Eterno, temos a oportunidade de estudarmos Maasei HaShlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. E para mim é uma honra estar compartilhando com você todos estes estudos a cada quarta-feira. E o Eterno nos tem dado essa graça de poder estarmos assim realizando. E é uma honra sempre poder estar realizando este trabalho, que é um trabalho de coração, bem como todos os estudos que são apresentados aqui no canal por todos os professores e que dão o seu melhor naquilo que fazem e sempre procurando ter a melhor didática conforme a didática de cada professor. Então, essa diversidade na forma de apresentar o estudo é muito importante, é muito interessante, pois dessa forma você, de repente, em relação ao mesmo tópico, pode ter uma percepção que talvez você não teve em outro momento. E assim por diante. Então, essas múltiplas didáticas, da forma como cada professor compartilha com todos vocês o estudo, faz com que a gente tenha uma visão mais abrangente a respeito de cada assunto que é tratado aqui nos estudos no canal, né? Quero aqui desde já agradecer a sua participação, agradecer o seu apoio a este trabalho que está sendo realizado, tá bom? Por todos os estudos aqui apresentados, por todos os professores, pelo carinho daqueles que desejam realmente que o Eterno esteja abençoando, guardando a nossa vida, a nossa família, da mesma forma daqui, sempre em tefilá, em oração, pela sua família, por você, enfim, por toda a sua parentela, e que todos estejam guardados pelo Eterno, tá bom? Mesmo sem necessariamente nos conhecermos pessoalmente, né? O que seria muito bom, mas na impossibilidade disso, ainda assim, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, todas as pessoas que estão em Teshuvá e que nos acompanham aqui, mas em nossas orações, sempre que possamos orar uns pelos outros, sempre apresentando ao Eterno que ouve a nossa oração, tá bom? Ok, estamos no capítulo 7 de Atos. Lembre-se, capítulo 7 é apenas Estevão falando, neste caso fazendo a sua defesa diante do Sanhedrin e diante de seus acusadores que o conduziram ao Sanhedrin, o Sinédrio, onde algumas acusações, ou melhor, todas as acusações que fizeram contra Estevão, nenhuma delas tem fundamento, pois ele foi acusado de falar contra o Beit HaMikdash, o templo, foi acusado de profanar o nome do Eterno, enfim, em todos os aspectos, a respeito da Torá também ele foi acusado, mas em nada disso ele transgrediu, pois tudo aquilo que ele havia falado, comunicado ali naquele momento, em sua época, não era nada mais além do que de fato era, isto é, a verdade, certo? Então, neste sentido, Estevão, repito, está aqui no capítulo 7 fazendo sua defesa diante do Sanhedrin, e nós estamos aqui fazendo a leitura interpretada passo a passo e procurando entender e tirar lições dos textos que nós estamos estudando
para a nossa vida diária, o nosso cotidiano, tá certo? E dessa forma entender também como é que viveram nossos irmãos no primeiro século. Tudo bem? Então eu convido você nesse momento a darmos sequência à leitura interpretada no próximo texto que iremos ler agora, tá bom? Vamos ao verso 44 do capítulo 7 de Atos, que diz assim: Vaiavoteinu e nossos pais, Mishkan Haidut. Esse tinham está implícito, certo? O verbo, esse ter está implícito. Tinham o Mishkan Haedut, o tabernáculo do testemunho. Haya lachen bamidbar, e era para eles no deserto. Asher, que Asa Moshe, que fez Moshe, Katavnit, conforme o modelo, isto é, conforme o modelo, conforme a forma, a estrutura. Asher Ra, conforme viu, que fi pela boca, ou conforme a boca. Asher Tzva, que ordenou, Oto, para ele, ou a ele, Moshe, Elohim Hamidaber, que ordenou o eterno Elohim, dizendo, Elav, para ele, né? E disse para ele. Então, veja só, ou melhor, Hamidaber, no deserto para ele, né? Então, neste sentido, veja só, tudo que, conforme o Estevão está falando, tudo que foi construído no Mishkan, bem como todo o Mishkan, isto é, o tabernáculo, foi dado pelo Eterno. O Eterno falou para Moshe como deveria ser construído. Então, aqui uma ilustração disso. Moshe, quem sabe tenha sido assim, pois a Torá não nos dá detalhes a respeito de como foi, mas quem sabe tenha sido assim, né? Uma espécie de planta, certo? De como cada item do Mishkan deveria estar. Isso sim é a vontade do Eterno em relação ao Mishkan. O Eterno escolheu, ele ordenou que se fizesse Trumá, uma contribuição, tanto é que é o nome de uma porção na Torá, para que se construísse o Mishkan, certo? Mishkan, para que a presença do Eterno estivesse no meio do povo de Israel. Tudo bem? Então Moshe, ele viu esse modelo, Moshe não podia acrescentar este modelo que o Eterno mostrou a ele, também ele não podia tirar itens deste modelo. Interessante, né? Então, da forma como o Eterno apresentou para Moshe, assim Moshe passou para os seus auxiliares, seus ajudantes, para que construíssem o Mishkan. O Eterno deu todas as medidas, todos os tamanhos, o que cada coisa deveria ser feito. Tudo que estava, gente, construído no Mishkan foi dado pelo Eterno, foi pela instrução do Eterno. Em momento algum, Moshe, Aharon ficaram, como diz aqui, ficando dando piteco, né? Dando sugestões a respeito de onde deveria ficar os itens no Mishkan. Por exemplo, a menorá tinha o seu local específico, os pães sobre a mesa da propiciação, da mesma forma, certo? O altar de incenso, a arca da aliança, todos eles no seu devido lugar, conforme o Eterno deu assim para que realizassem. Você está entendendo? Então, o ser humano tem a liberdade de poder escolher o seu caminho, de seguir da forma que quer. Agora, felizes são aqueles que escolhem viver conforme as instruções do Eterno. Então, esse sim é feliz. Então, voltando aqui ao texto, Moshe foi obediente,
E assim foi realizado, conforme o Eterno lhe mostrou. Tá? E Estevão segue, diz assim: Vavoteino e nossos pais, im Yehoshua com Josué, Berosham por cabeça, vem de Rosh, né? Berosham por cabeça, Lakhu receberam, Vaiviru e carregaram-no, Itam el Artsot Hagoim, e carregaram-no para as terras das nações, Asher que Horisham Elohim Mifnei Avoteinu Ad Yamei David, para a terra das nações que desapossou Elohim de diante de nossos pais até os dias de hoje. Então, Yehoshua não, Estevão está falando, continua falando do Mishkan, certo? Agora vai entrar um assunto, ou melhor, um tópico dentro da defesa de Estevão, que ele vai tratar especificamente agora, certo? Onde ele vai falar do Beit HaMikdash, do templo. Mas para isso ele inicia falando do Mishkan. Olha só, você vai ver onde é que ele vai chegar com isso. Então, o Mishkan, conforme o verso 45, foi sendo conduzido pelo povo de Israel, armava onde tinha que ser armado, desmontava onde tinha que ser desmontado e caminhava para o próximo estágio, conforme o Eterno assim os guiava pela coluna de nuvem, pela nuvem que os guiava, certo? Durante o dia e pela coluna de fogo à noite. E é interessante nós observarmos que realmente o povo de Israel estava seguindo conforme as orientações do Eterno. Ainda que no percurso houveram situações realmente que fizeram com que Israel passasse estes 40 anos no deserto até chegar à terra de Canaã. Mas, fora estes que procederam de forma desobediente diante de Moshe, portanto, diante do Eterno, pois Moshe representava o Eterno diante do povo de Israel, então, tirando estes, então o povo de Israel seguia adiante, seguia realmente confiando no Eterno. Tá? Muita coisa aconteceu no caminho, situações difíceis, contudo o Eterno não desamparou seu povo. O Eterno não esqueceu o seu povo. Tá? E até aos dias de David se tinha assim o Mishkan, tá certo? Portanto, já na terra de Israel, em Canaã, quando Israel realmente tomou posse da terra, estava com eles o Mishkan. Verso 46, que diz assim: Vehu matzah hen beinei Elohim. E ele, no caso está se referindo a David, e ele alcançou o favor, isto é, a aceitação aos olhos de Elohim, Vaiten et libo, e permissão ao seu coração, limtso, para apresentar Mishkanot. Olha só, aqui Mishkanot, apesar que são as mesmas letras que formam a palavra Mishkan, tabernáculo, aqui tem um sentido de habitação, uma moradia, certo? Que é inclusive representada em hebraico dessa forma que você está vendo aqui, ó, Mishkanot, tá? E David alcançou aceitação aos olhos do Eterno, de Elohim,
ao seu coração para apresentar uma habitação, uma moradia, Mishkanot, Lelohei Yaakov, para o Elohim de Yaakov, Jacó. Tá? Então, quando Estevão fala isso, repito, o Sanhedrin está acompanhando direitinho o que ele está falando, tá? O Sanhedrin sabe muito bem do que ele está falando, quais textos estão ligados ao que Estevão está citando, pois Estevão está citando o Tanar, certo? Primeiro ele começa com a Torá e agora cita algumas passagens além da Torá, que no caso a gente vai acompanhar daqui a pouco, está em Shmuel e também em Divrei Hayamim, tá bom? Então olha só, Davi sentiu o desejo em seu coração de construir uma habitação para Elohim. Interessante isso, né? Então vamos agora acompanhar um texto que está em Shmuel Beit, certo? No Tanar. Nós vamos sair agora dos escritos nazarenos. Olha só como é importante nós termos essa conexão, tá bom? Na escritura de Atos. Vamos lá para o Tanar, especificamente em Shmuel Bet, 2 Samuel, capítulo 7, verso 1. Então, como se deu essa aceitação do Eterno em relação ao que Davi queria fazer, que era construir um templo, uma habitação para o Eterno? Presta atenção. Davi queria construir uma habitação para o Eterno, certo? Que futuramente seria chamada de Beit HaMikdash, Casa da Santidade, tá bom? O templo. Ok, eu vou fazer a leitura aqui da tradução, tá, gente? Senão a gente vai ficar aqui praticamente 2 horas, né? E o que não é a proposta do nosso estudo aqui, tá bom? É fazer o estudo no máximo em 1 hora, no máximo, certo? Então, Shmuel Beit, 2 Samuel, capítulo 7, verso 1, diz assim: E estando o rei David, aqui você não tem a palavra David no texto em hebraico, tá? Mas se refere a ele. E estando o rei David em sua casa, pois o Eterno lhe dera descanso de todos os inimigos à sua volta. David lutou em várias batalhas e em todas elas David foi vitorioso, porque o Eterno estava com ele. Tá? E o Eterno deu descanso para ele em relação aos seus inimigos. Verso 2. O rei David disse ao profeta Natan, tá? Aqui o nome dele, ó, Natan. O que foi que ele disse? Vê, rogo-te, enquanto eu moro numa casa de cedros, portanto uma madeira nobre, né? Cedros, a arca do Eterno mora dentro de uma tenda. Olha só. Então, Davi, nessa hora, ele começa a enxergar o Mishkan. Lembre-se, conforme nós acabamos de ler, que Estevão disse que foi dado pela boca do Eterno para Moshe. Então, não é qualquer coisa. O Mishkan não é qualquer coisa. Tá? Ele não é à toa. Não se deve olhar o Mishkan pela aparência dele. Não é porque é de tecido, não é porque é de madeira de acácia, entendeu? As cordas que nele foram utilizadas, não se deve observar isso. Mas o propósito para o que cada item ali foi ordenado pelo Eterno que assim estivesse. David está olhando o exterior do Mishkan. E realmente, David como rei, olha só, ele mora numa casa feita de cedros. Portanto, uma madeira nobre, resistente. E a arca do Eterno numa tenda, nas suas palavras, né? E ele continua, verso 3. E Natã disse ao rei, a David: vai e faz tudo quanto está no seu coração, porque o Eterno está contigo. Ok, então o profeta Natã
deu o seu parecer favorável a respeito daquilo que Davi queria fazer. Então vamos ver o verso 4. E aconteceu naquela noite que a palavra do Eterno veio. Deixa eu ajustar aqui. Opa. Não, aqui tem que ajustar. Palavra do Eterno. Vou colocar aqui maiúsculo. Pronto. Palavra do Eterno. Pronto. Agora sim. Aconteceu naquela noite que a palavra do Eterno veio a Natã, dizendo. Olha só o que o Eterno falou para Natã. É o Eterno falando, tá? Verso 5. Vai e diz ao meu servo, a David. Olha só o que era para Natã dizer para David. Assim disse o Eterno. Detalhe, gente. O texto aqui do profeta Shemuel, que nós estamos lendo, não diz que David chegou diante do Eterno propondo construir uma casa para o Eterno. O Eterno, que sonda os corações, percebeu no coração de David essa intenção, de que David queria construir uma casa para o Eterno. Então era meio incômodo para ele ver a suntuosidade da sua casa de cedro e observar, como nós acabamos de ler, a arca do Eterno numa tenda. É importante lembrar, gente, que o Eterno é muito simples, tá? O Eterno ele é simples. A simplicidade é uma das características do Eterno. Ele não é extravagante, certo? Ele não quer se aparecer. E nós devemos, no bom sentido da palavra, imitá-lo, imitar o Eterno nesse sentido, tá? Na humildade, sem querer se aparecer, sem querer nada, tá? Mas ser humilde como o Eterno nos ensina a sermos, tá? Então, olha só o que o Eterno disse para Natã dizer para David. Assim disse o Eterno: haverias tu de construir-me uma casa para a minha habitação? Uma pergunta. Então, já nessa primeira pergunta, já deixa David, como a gente diz, meio balançado, né? Meio, puxa, mas como assim o Eterno está dizendo isso? Eu estou tentando imaginar como Davi teria se comportado nessa hora, né? Haverias tu de construir-me uma casa para minha habitação? O Eterno diz mais, verso 6. Porque em nenhuma casa habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até hoje. Mas, sim, tenho andado em tenda, Beorel e em Uvemishkan, e em Mishkan, e em tabernáculo. Olha só. Então, o que o Eterno está falando aqui? O Eterno, ele não habitou e nem habitará no sentido de ser comportado, limitado a um espaço físico. Entendeu? Muito pelo contrário, o Eterno, ele tem andado em tenda e em Mishkan, em tabernáculo. Tá? Então vamos ver isso direitinho. Eu trouxe aqui uma ilustração que inclusive já utilizei em outro estudo, né? Foi essa ilustração que utilizei na porção Balak, onde Balak e Bilam podiam ver
podiam contemplar a beleza que é o povo de Israel acampado de frente para o Mishkan. Então aqui no texto, olha só, o Eterno, ele nunca habitou em casa alguma, casa que eu digo, uma construção fixa, certo? Uma casa. Então essa é a grande diferença entre uma casa, que é um local fixo, certo? Que não pode ser movido nem para um lado nem para o outro, mas é fixo, é naquele ponto, naquele lugar. Diferente de uma tenda e um tabernáculo, que é algo bem maior, como é o caso do Mishkan, tabernáculo. Entende? Então, as tendas, elas eram desmontadas e levadas, conduzidas ao longo dos estágios. É importante nós observarmos isso, porque nas entrelinhas é isso que Estevão está dizendo. Olha só, gente, o Eterno, ele nunca teve vontade, não era realmente do seu querer que se construísse uma casa para ele, um templo para ele. O Eterno não está interessado em um templo, gente. A gente vai ver futuramente que, na verdade, o Eterno aceitou, se você seguir a sequência do texto aqui de Shmuel Bet, que é 2 Samuel, capítulo 6, capítulo 7, verso 1 em diante, você vai perceber que o Eterno, ele aceitou. Olha só, é diferente. Ele aceitou e permitiu, não que ele pedisse, mas ele permitiu que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, portanto filho de David, construísse. Ele permitiu. Não que ele quisesse. Tá certo? Tem alguns detalhes aqui que eu quero trazer para o nosso estudo aqui, que é o seguinte. Vamos pegar aqui a palavra Mishkan, tá aqui em vermelho, tá? E vamos analisar o valor numérico desta palavra Mishkan, que significa tabernáculo, os valores correspondentes a cada uma das letras. Quando nós somamos cada um deles, nós temos 410 como valor numérico da palavra Mishkan, tabernáculo. Olha só aonde nós vamos chegar. Você vai entender, certo? Quer dizer, pelo menos eu estou me esforçando para isso, né? Nesse momento. Que você entenda o porquê que o Eterno, ele diz que nunca habitou em casa, isto é, em um local fixo, mas em tenda, em tabernáculo, em Mishkan. Vamos lá. Você que está chegando agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ó. No hebraico, quando nós fazemos essa análise aqui, que eu estou apresentando para você com a palavra Mishkan, tá aqui ó, a transliteração, que significa tabernáculo. Cada valor desse equivale a uma letra aqui que você está vendo. Olha, o 50, ele é o valor numérico da letra Nun, aqui é um Nun Sufit no final. O número 20 equivale à letra Kaf. O número 300 equivale à letra Shin. E o número 40 equivale à letra Men, tá certo? E somando todos esses valores, o valor dessa soma é justamente chamado de o valor numérico desta palavra ou dessa expressão, tá certo? Então, se você fizer a soma de todo um versículo, é o valor numérico daquele versículo, certo? Ok, então se nós acharmos uma outra palavra em hebraico que tenha o mesmo valor numérico, portanto 410, então significa que essas duas palavras são equivalentes. Existe uma ligação entre elas, existe uma relação entre elas. Então nós temos aqui a palavra, como exemplo disso, Dedor, ou melhor, Deror, que significa liberdade ou fluxo livre, certo? Então, liberdade nesse sentido, de ter
caminho livre pela frente, um fluxo livre, liberdade. Tá? Se nós tomarmos os valores correspondentes a cada uma das letras da palavra dror, nós teremos o valor numérico de também 410. Tá bom? Tá dando para acompanhar aí? 410. Portanto, olha só. Por que o Eterno diz que ele habita em Mishkan? Vamos lá. Porque, como eu iniciei falando ainda há pouco, mas não completei. Uma casa, portanto, de pedras, ela é um local fixo. Tá certo? Como foi o caso do Beit HaMikdash, o templo. Ele é para ficar em um só lugar. Por que o Eterno diz que ele habita em Mishkan, em tenda e em Mishkan? Porque o Mishkan, quando passava o período de o povo de Israel ter de permanecer em um determinado estágio, em determinado ponto na sua caminhada rumo à terra de Israel, a terra de Canaã, que seria a terra de Israel. Então, o Mishkan era desmontado e ia junto com o povo de Israel para o próximo estágio. Então, o que o Eterno está dizendo aqui? Que o Eterno habita naqueles que caminham em Teshuvá. Olha só. Verdadeiramente, os que verdadeiramente caminham em Teshuvá, é nessas pessoas, é nessas almas que o Eterno habita. Afinal, quem também compreendia muito a respeito disso era Shaul, Saulo, também chamado Paulus. Iremos daqui a pouco, talvez daqui a 2, 3 estudos adiante, já vamos falar de Shaul, tá bom? Tá chegando o momento. Então, segundo Shaul, que entendia isso muito bem, em uma de suas cartas, ele falou que, instruindo os seus irmãos, que o nosso corpo é Mishkan, tabernáculo do Eterno. Ora, se o nosso corpo é tabernáculo do Eterno, o Mishkan, e o Eterno está dizendo que ele habita em Mishkan, então faz todo sentido nós analisarmos o Mishkan, tabernáculo, ligando ele, o seu significado, ao ser humano. Então, aqueles que se comportam como uma casa feita de pedra, isto é, que fica em um local fixo, então o Eterno não habita nesse tipo de pessoas, nesse tipo de almas, nesse tipo de vida. Por quê? Porque não avança os próximos estágios do caminho em Teshuvá. Olha só, tudo isso nas entrelinhas, na fala simplificada de Estevão. E o Sanhedrin está entendendo tudo isso que ele está dizendo. Tá? Essa explicação detalhada que eu acabei de falar aqui, Estevão não falou para o Sanhedrin dessa forma. Mas veja, são pessoas conhecedoras do Tanar que sabem do que estão falando. Então Estevão fala de um modo que ele sabe que o Sanhedrin, que o Sinédrio, todo o conselho ali, vai entender o que ele está dizendo. Tá certo? Então olha só o que a gente chegou nesse momento. Tá, gente? Para a gente concluir esse slide aqui. Que o Eterno ele não habita em uma casa fixa. Ora, mas o Eterno aceitou, talvez você esteja pensando, o Eterno aceitou o Beit HaMikdash, o templo. E disse, inclusive, isto está em Crônicas, que todo aquele que fizesse sua tefilá, que fizesse sua oração, direcionada, virada ou de frente para a direção de onde fica o Beit HaMikdash, que é em Jerusalém, o Eterno ouviria a sua oração. Ok, o Eterno aceitou de bom grado. Só lembre de uma coisa agora, que nunca foi plano do Eterno, nunca foi seu desejo, nunca foi seu querer que fosse construído o Mishkan, não, o templo. O Mishkan, sim. Você está percebendo a diferença? O templo é fixo, ele não avança estágios, até porque já estava em Jerusalém, né? Mas imagina, se no deserto fosse construído um templo para o Eterno.
Como é que aí iria desmontar as pedras e cada um ia carregar? Como é que ia ser, né? Então, você percebe o Eterno falando para Natan repassar para David que ele habita em Mishkan, isto é, em pessoas, pois o nosso corpo é Mishkan do Eterno, que avançam em estágios. Esse é o sentido do Mishkan, porque o Mishkan esteve com o povo de Israel ao longo dos 42 estágios da Teshuvah, isto é, de retorno ao Eterno. Entendeu? Então, se você é o Mishkan do Eterno, significa que você está avançando a cada estágio. E o tempo em cada ponto, em cada estágio na sua vida, não é o mesmo tempo de estar naquele estágio de uma outra pessoa, que é de uma outra pessoa, que é de uma outra pessoa. Cada um de nós tem um tempo determinado em cada estágio. Não queira avançar se você ainda está aprendendo, lições naquele estágio. Você está sendo aprimorado naquele estágio. Aprendendo a gente sempre está. Agora, só se pode avançar no momento certo. E só o Eterno é que sabe o momento certo em que nós vamos avançar para o próximo estágio. Entendeu? Então, inclusive, fala-se numa possível reconstrução do templo, né? Eu não poderia deixar de tocar nesse tópico. Inclusive, em alguns momentos aqui no estudo no canal, às vezes toca nessa questão, né? Mas pelos textos que a gente tem apresentado aqui, gente, inclusive do Tanar, tá certo? E Estevão está fazendo a sua defesa, ele cita essa questão. Gente, conforme a gente acabou de analisar, nunca foi da vontade construir o templo. Não estou dizendo aqui que foi transgressão ter feito isso. Não, muito pelo contrário. Repito, o Eterno, depois de um certo tempo, ele aceitou de bom grado, pois foi de coração de David. David não pôde construir, mas seu filho, Shlomo, que se tornou Hameler, o rei Salomão, né? Aí sim, ele construiu o templo, o primeiro templo, tá? Que foi destruído. Houve o segundo, a reconstrução do segundo, e que também sofreu reformas, tá certo? Inclusive o primeiro templo, nós não temos imagens, nenhuma representação. A gente imagina como deveria ser, mas nós não temos uma imagem realmente dele, né? Nenhuma pintura, nada, tá certo? Então veja bem, existe uma expectativa nos nossos dias e nos dias posteriores de uma possível reconstrução do templo no Monte Moriá, tá bom? Onde estava o Beit HaMikdash, o templo. Então, lembre-se, podem construir, pode ser até que construam. Existem planos para isso, existem projetos, certo? Existem projetos de pessoas realmente que estão ali empenhadas nisso. Só que tem um detalhe, meu irmão. Repito, conforme a gente acabou de analisar o texto e o próprio Eterno falou para Natan, ele nunca habitou em casa. Tá certo? Entenda, não estou dizendo que é transgressão se querem construir o templo. Não que seja transgressão. É que não é da vontade do Eterno. E o Eterno nem fez promessas para que se reconstrua o templo. No caso, seria o terceiro templo. Entendeu? Não. Mas, conforme nós já estudamos em Apocalipse, certo? Nos capítulos finais, que diz que quando Yohanan viu novos céus e nova terra, o próprio Eterno e o Cordeiro eram o templo. Entendeu? Então, ainda que com a sua beleza, e todos nós reconhecemos isso, tá? Em relação ao templo, com toda a sua beleza, a sua forma com que era, e realmente algo incrível, né? Como o ser humano pode fazer uma construção tão linda, tão bela quanto essa. Claro, sabemos que o Eterno é merecedor de muito mais, mas lembre-se, é importante nós termos noção disso, tá? Porque senão
nós acabamos criando expectativas em relação ao templo de coisas que o Eterno não prometeu, tá certo? Então, talvez você diga: ah, mas eu ouvi do fulano que vai ter o terceiro templo. Ok, pode ter, pode. Não que o Eterno queira que façam, você está entendendo? Não que o Eterno queira. Ah, mas o fulano falou que ciclano falou. Meu amigo, Tanar. Lembre-se de ler o Tanar, tá? Eu mostrei apenas aqui um texto que inclusive está presente também no livro de Crônicas, tá certo? Nós lemos Shmuel Beit, também está em Crônicas. Então, o Eterno é muito claro nisso. E ele nos dá essa lição, tá? Em relação a que ele nunca habitou em uma casa, mas em Mishkan. E aí a gente já percebe por que isso. Repito, porque o Mishkan segue em estágios. Uma casa não, uma casa é fixa. Ela fica, como a gente diz, empacada, né? Ela fica ali, é estático, não sai dali. Tá? Além disso, para a gente concluir esse slide, olha só. Com as mesmas letras que constituem que é dror, que constitui a palavra liberdade, que significa liberdade e fluxo livre, também é o significado com as mesmas letras, mas com a pronúncia diferente, da palavra andorinha, né, que significa andorinha. Olha só aqui, ó. Faz todo sentido, né, inclusive com a ideia de liberdade, fluxo livre, tá certo? Então, essa caminhada livre, obviamente, na direção da Torá, e com essa leveza que é obedecendo às instruções do Eterno, é assim que nós caminhamos na direção do Eterno, pela sua Torá, pelas suas instruções. Tá, meu irmão? Então, que a sua caminhada em Teshuvá seja da melhor maneira possível. E se você caminha de estágio em estágio, saiba, o Eterno está em você, pois você é Mishkan do Eterno. Você é a habitação do Eterno. Se a Torá é praticada na sua vida, no seu dia a dia, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Tá bom, meu irmão? Eu espero ter sido claro a respeito disso. Tá bom? Verso 47. Voltando para Atos, tá? Vamos sair agora retornando do Tanar, voltando para Atos, escrito Nazarenos. Que diz assim, verso 47. O Shlomo bana lo bait. Shlomo, Salomão, construiu para ele, isto é, para o Eterno, uma casa, desejo de David. Tá? David Hamelech, o rei David, desejou realmente a construção deste templo e queria homenagear ao Eterno. Verso 48. Palavras, olha só. A todo instante Estevão faz citações do Tanar. Tá? Do Tanar. El Elion, todavia El Elion, isto é, o Altíssimo, Lo Yashev Bevatim, não habita em casas, Masei feitas, Yadim, por mãos. Olha só. O Eterno El Elion, o Altíssimo, não habita em casas feitas por mãos, conforme acabamos de fazer a leitura de 2 Shmuel, certo? Shmuel Beit. Kasher, conforme Amar, disse Hanavi, o profeta, conforme disse o profeta. E quando ele diz isso, ele está se referindo ao profeta Yeshayahu, profeta Isaías. Acabei não colocando aqui, né, a abreviação do que é Yeshayahu. Yeshayahu é Isaías, tá, gente? Capítulo 66, verso 1. Então, ele está fazendo citação a isso para mostrar realmente que
Tudo que ele está dizendo está embasado no que diz o Tanar, tá certo? Que ele não está inventando nada. E o que diz no profeta Isaías, capítulo 66, verso 1? Hashamai Kisi, o céu é o meu trono, Verhaaretz Hadon, e a terra, o banco pequeno, Raglai, para meus pés. Eis é Bait Asher Tivnu li Amar Adonai, Ve'eis é Makom Menuchati. Que tipo de ou que casa construirão para mim, disse Adonai, em que lugar descansarei? Olha só, né? Que tipo de casa ou que casa construirão para mim, disse Adonai, e em que lugar descansarei? Tem um ponto de interrogação aqui, né? Eu vou colocar. Bom. Então, que tipo de casa me construirão? Mais uma, ó. Lemos Shmuel, agora Yeshayahu, o profeta Isaías. Que casa pode comportar o Eterno? Então, o grupo dos que compunham o Sanhedrin, o Sinédrio da época, realmente conectados e aliançados, boa parte deles com o Império Romano. Então, Estevão sabia com quem ele estava falando. Ele sabia. E que, na verdade, o que era um sonho de David, uma vontade de homenagear o Eterno de coração. David não tinha mais intenções, gente, em relação à construção do templo. Ele queria dar o seu melhor para o Eterno. Intenção de David. Mas quando chega posteriormente, principalmente nesse momento no século I, o sentimento, o desejo, pelo menos por estes que estão tentando contra a vida de Estevão, o pensamento deles não é da mesma forma como o de David. O coração deles não é como o coração de David, que queria homenagear ao Eterno, que queria realmente o melhor para o Eterno. Não que o templo fosse melhor que o Mishkan, muito pelo contrário, mas ele queria fazer algo mais suntuoso, mais, entendeu? Na visão dele. Sabendo que não há nada realmente em termos de um lugar que o Eterno escolheu para ali habitar entre o seu povo, o Mishkan, não há lugar mais bonito, gente. Lugar incrível, apesar de nunca ter visto, mas as características que são apresentadas nos textos nos mostram que foi um lugar muito bonito. O Mishkan, é disso que eu estou falando, Mishkan, né? Então, como assim o Eterno diz que o céu é o meu trono, isto é, ele está acima de todas as coisas, e a terra, banco pequeno para meus pés. Isto é, tudo que acontece aqui na Terra, no planeta Terra, e não só na Terra, mas em todo o universo, está debaixo da autoridade do Eterno. Nada escapa à sua autoridade, tá certo? Então, se o Eterno criou todas as coisas, como é que o ser humano vai criar algo para comportar o Eterno? Você está entendendo? O Eterno não é limitado. Tá certo? Então, se existe algum local que realmente podemos chamar de habitação do Eterno, esse local é a sua vida, o seu proceder, a forma como você realmente tem a Torá dentro de você e, principalmente, nas suas práticas, no seu modo de vivê-la no seu dia a dia. Tá? Verso 50. Halo et kol ele yadi asatá. Não fiz tudo isso com minhas mãos? Olha só. O Eterno está colocando em questão aqui isso. Como é que o ser humano vai construir uma casa por Eterno se foi o próprio Eterno quem construiu a natureza? E, portanto, são alguns elementos da natureza que seriam utilizados para construir uma casa para o Eterno. Né? Como é que pode? Ou seja, o Eterno está dizendo, não faz sentido algum
Entendeu? Não faz sentido algum. Foi eu que fiz todas essas coisas, né? O Eterno criou tudo, gente. Verso 51. Kishei oref kivdei lev ve'arlei ozem, teimoso, pescoço duro, isto é, sensível, difícil, de dura cerviz, e coração e ouvidos incircuncisos, Zé memrim reiten, tamid in rua hakodesh gan aten gan avoteiren. São rebeldes que continuamente se opõem ao mover do santo, isto é, a ação do próprio Eterno, ao seu mover, as realizações do Eterno. Eles se opõem. Tanto vocês quanto vossos pais, isto é, vossos antepassados. Então, sempre houve, infelizmente, dentre o povo de Israel, aqueles cujo coração era duro para ouvir o Eterno, prestar atenção no Eterno. Entende? É um momento muito difícil, porque nessa hora, Estevão, ele não está poupando palavras. Ele já não mais está contando a história do povo de Israel. Ele está sendo direto com o Sanhedrin. Ele está falando diretamente agora. Tá? Ele já entrou aonde ele queria chegar, mas que precisava lhe contar a história do povo de Israel para saber como eles chegaram até aquele momento. Aquela geração com estes líderes, com essas pessoas, com essa prepotência que tinham, não todos, mas alguns dentre a liderança, sabe? Essa forma realmente de achar que pode utilizar o templo, que originalmente pelo coração de Davi foi construído para homenagear ao Eterno, mas naqueles dias estava sendo utilizado para acumular riquezas para eles. Repito, não todos, mas uma parte deles. Infelizmente isso aconteceu. E são chamados de pescoço duro, pescoço insensível, pescoço difícil, de dura cerviz. Como assim de dura cerviz? Que tem dificuldade de se curvar diante do Eterno, de ouvir a voz do Eterno, de prestar atenção. Entendeu? É isso que Estevão está dizendo. Ele ainda diz: coração e ouvidos incircuncisos. Isto é, como assim incircuncisos? Que não está aliançado com o Eterno. Então, o coração e os ouvidos destes, para quem Estevão estava falando, não estava aliançado com o Eterno. Então, a todo tempo, sempre se opondo à ação do Eterno. O Eterno enviando um Mashiach ungido para trazer o povo de Israel de volta para a Torá, mas alguns dentre o povo de Israel sempre se opondo. Assim como foi com Moshe, assim como foi com todos aqueles que o Eterno enviou para trazer o povo de Israel de volta para o Eterno, infelizmente sempre teve aqueles que eram do contra, certo? Que não queriam ouvir as instruções do Eterno, mas seguir simplesmente o seu próprio coração. E aí, Estevão diz, verso 52, qual dos profetas não perseguiram vossos pais, isto é, os vossos antepassados? Não mataram os que de antemão, desde os tempos antigos, anunciaram sobre a vinda, isto é, sobre a chegada do justo, Hatzadik, do justo, está falando de Yeshua, que vocês prenderam, olha só, e tornaram-se para ele, para Yeshua, assassinos. Então os profetas foram perseguidos por estes, ao longo da história do povo de Israel, a estes cujo coração estava distante do Eterno, não estava em Teshuvah, mas estava pensando somente em si mesmo. Isso é muito triste,
de nós lermos textos assim, porque nós amamos o povo de Israel. Contudo, o Eterno não escondeu no Tanar a respeito tanto dos momentos em que se acertaram, quanto dos momentos em que houve erros. O Eterno não esconde nenhum deles, para que nós aprendamos as lições com o povo de Israel. Tá? Para nós entendermos que existem lições tanto nos acertos quanto nos erros. E quando nós lemos a história do povo de Israel, nós aprendemos em todos os aspectos, em todos. Ao longo da história, desde os tempos antigos, já era anunciado a vinda do Mashiach, Yeshua. Contudo, o seu coração fechado, não necessariamente para a pessoa de Yeshua, mas para a Torá que Yeshua apresentou naquela geração. A mesma Torá, gente, não é outra. Não é que Yeshua inventou uma outra Torá, coisa parecida, não. A mesma Torá. As mesmas instruções que saíram da boca do Eterno no Monte Sinai e que, períodos depois, o Eterno escreveu em tábuas de pedra e entregou nas mãos de Moshe. Tá? A gente vai concluir aqui com o verso 53, que diz assim: Aten asher kibalten, vocês que receberam et hatorá, a Torá, milfinei, de diante rivot, de diante dos santos, diante da multidão, kodesh, de santos, velo shimarten, e não guardaram. Aqui você tem a palavra shomer, guardar. Shimarten, que vocês não guardaram. Então não adianta nada receber a Torá, isto é, aprender dela, ouvir as suas lições, mas se estas lições não forem colocadas em prática, então teria sido um estudo em vão, entendeu? Infelizmente, alguns dentre os Sanhedrin estavam justamente dessa forma, e é para essas pessoas que Estevão está falando. Então olha só como ele, repito, não está medindo palavras, está falando agora diretamente. Todos entenderam o que ele disse, como ele chegou a este ponto, vindo desde o início da história do povo de Israel, falando das dificuldades do povo de Israel. E agora ele fala diretamente para a liderança de sua época. Vocês que receberam a Torá de diante da multidão de santos e não guardaram. Talvez a sua estante, né, tenha uma Torá, quem sabe também um Tanar, mas se estas palavras não estiverem no seu coração, no seu dia a dia, de nada adianta. Entendeu? Não adianta ter a Torá, mas temos que ser a Torá no nosso dia a dia, nas nossas práticas diárias. Que essa luz que é a Torá brilhe em nossa vida diante dos homens. Não que a gente queira se aparecer, não é isso, muito pelo contrário, mas é inevitável que quando nós praticamos a Torá, automaticamente aquele que ainda não conhece a Torá percebe você que está praticando a Torá. O ser humano sabe quando a Torá está sendo praticada. Gestos nobres, de obediência, de amor ao próximo como a si mesmo, amor ao Eterno acima de todas as coisas. Então que não simplesmente tenhamos a Torá em nosso armário, né? Quem sabe em nossa estante, mas que sejamos a Torá em nosso modo de viver, no nosso dia a dia. Bom, eu concluo este nosso estudo desta quarta-feira por aqui. Espero que
você tenha compreendido a respeito dos tópicos que nós trouxemos aqui nesta noite, nesse estudo, e que realmente nós possamos crescer um pouquinho mais em relação ao nosso aprendizado a respeito da palavra do Eterno, que é a Torá, e que o Tanar da testemunha dela, os profetas, os escritos, tá? Bem como os escritos nazarenos dão testemunho da Torá. Tá bom? Então fica aqui o meu muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou até aqui, tá certo? E é uma honra estar com você na sua presença aí, quem sabe na sua casa aí, né? No telefone que você está vendo, quem sabe na TV, quem sabe no seu notebook. Muito obrigado, tá, pela sua participação. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Não perca amanhã, ou melhor, vamos pela ordem. Ontem nós tivemos a oportunidade de realmente acompanhar um belíssimo estudo com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana, Bahia, com o programa Momento do Hebraico, né? E estivemos ali aprendendo grandes lições, e tanto a respeito da próxima porção, que é a porção de Varim, palavras, né? E quanto em relação à questão do hebraico, porque o momento do hebraico é esse, ele traz sempre alguns aspectos da gramática, da leitura, do significado das palavras do hebraico, para a gente enriquecer o nosso vocabulário, do estudo do hebraico, tá certo? Saber como ler o texto direitinho. E aí a gente vai evoluindo no sentido de progredir em relação aos estudos desse maravilhoso idioma, que é o idioma Kadosh, o hebraico. Bom, e hoje agradecemos ao Eterno pela oportunidade, pela chance de poder compartilhar esse estudo com você, tá? Maasei Hashlichim. Todos os estudos semanais são às 19 horas, horário de Brasília. Bom, e amanhã não perca com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, nos trazendo ali um pouco uma degustação do que nos aguarda no próximo Shabat, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, tá certo? E a partir disso a gente vai aprendendo ao longo da semana, já vai se preparando para o próximo Shabat, e é só alegria, né? Passamos por dificuldades, sim, e somos vitoriosos em todas elas, porque o Eterno caminha conosco, tá bom? Graças ao Eterno. E se o Eterno assim nos permitir, no próximo Shabat, certo? Imitse Hashem, eu, pela escala aqui entre os professores, sou o que está escalado para o próximo Shabat, porção Dvarim. Então amanhã eu vou aprender com o meu querido professor Renato de Prísio, né? Aprendo com todos os professores aqui do canal, aprendo com os nossos irmãos que escrevem aqui nos comentários, por e-mail, aprendo com todos, tá, gente? Então é um aprendizado mútuo, tá bom? Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos com o Moré Renato, aprendemos com o Moré Daniel, com todos os professores, Mora Deise, Mora Márcia, né, Moré Rodolfo, todos, tá bom? Uns com os outros. Graças ao Eterno. Então, o meu muito obrigado, o meu Todarabá, tá bom? A você e toda a sua família, todos que puderam nos prestigiar nesse estudo, tá, gente? É um estudo de coração. Quando terminar o último capítulo de Atos, que é o 28º capítulo, aí sim eu vou compilar todos esses slides e transformar em um arquivo único em PDF e disponibilizar no Telegram, tá bom? Telegram esse que você tem acesso aqui, ó, através desse QR Code também, ele vai direcionar você para lá, ou então aqui embaixo, tá certo? Tem os links, dentre eles tem um link para você acessar o Telegram, e no Telegram você tem acesso aos estudos que tem lá, que são transmitidos aqui no canal, tá bom? Eu me despeço de vocês essa noite
com essa maravilhosa dupla chamada Haparvarim, os suburbanos, com a música Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem. Então, muito obrigado, tá, por tudo, e até o nosso próximo encontro amanhã às 19 horas com um pedacinho da Torá, Moré Renato de Priso. Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. Lehik Traot, até logo. והמלך